Olá, no vídeo de hoje eu vou falar como você pode não se sentir culpado ou tentar não vivenciar tanto a culpa assim e se livrar desse sentimento mal de se culpar o tempo todo e aí ter mais saúde e disposição para você viver a vida com mais liberdade. Eu vou falar umas técnicas específicas de uma pesquisadora americana e como você pode aplicar essas técnicas na sua vida. Bem legal, fica comigo. Meu nome é Paulo Antônio Almeida, sou psicólogo, professor, e aqui é um espaço para você crescer e desenvolver, ter mais saúde, bem-estar, maior equilíbrio emocional, cuidar da ansiedade, da depressão, reduzir aí esse mal-estar e ter mais qualidade de vida. Comente aqui as suas necessidades, o seu ponto de vista, a sua opinião. Eu sempre estou lendo e respondendo os comentários e a gente pode aumentar essa comunidade uns ajudando aos outros. E se você ainda não se inscreveu no canal, por favor, inscreva aqui, dê um like, comente e compartilhe aí no seu grupo de Facebook, de WhatsApp e no próprio YouTube também. Bem-vindo ao canal. Nesse vídeo eu vou apresentar uma metodologia de uma pesquisadora americana, Kristin Neff. Ela vai estudar como que nós podemos melhorar a relação conosco do ponto de vista da autocompaixão. E aí não é autopiedade, é simplesmente você voltar para si mesmo de uma forma mais amorosa, com gentileza, com menos julgamento, menos criticidade. E aí que está a chave de você diminuir esse sentimento de culpa que muitas vezes nós carregamos pelos nossos erros, pela nossa história de vida, ou por pensarmos alguma coisa contra outras pessoas ou contra nós mesmos. E aí ela vai explicar com detalhes 3 lados desse processo que pode ser muito benéfico para nós todos e para você que está aí me assistindo aqui. Ela vai falar de 3 componentes básicos que nós precisamos trabalhar. O primeiro deles é a autobondade. Aqui ela diz o seguinte, que muitas vezes nós conseguimos praticar a bondade com os outros, mas esquecemos de como praticar a bondade com a gente mesmo. E aí eu vou detalhar depois como que ela descreve essa capacidade, essa metodologia de aumentar essa autobondade para conosco mesmo. Um outro conteúdo que ela fala, um outro componente, é a noção de humanidade. O que ela quer dizer com isso? Que à medida que nós nos conectamos com os seres humanos, a gente percebe que está todo mundo no mesmo barco. Né? Não importa se você é rico, pobre, branco, preto, mulher ou homem, na verdade nós todos estamos no mesmo barco, no sentido que nós mesmos erramos, acertamos, queremos amar, temos ódio também. Então, quando eu olho para isso, quer dizer, os meus erros não são só meus, eles são da humanidade, porque o ser humano erra mesmo o tempo todo, então isso alivia um pouco a culpa que eu tenho em cima de mim e aí a sobrecarga que eu faço comigo mesmo, me julgando o tempo todo sobre o erro que eu cometi. Porque ela fala que a tendência das pessoas, muitas vezes, é se isolar. Né? Você está triste com você mesmo, se sentindo culpado, o que você faz? Você se isola. E esse isolamento, ele só aumenta o seu mal-estar. E o que ela diz que o antídoto disso é você perceber que você é como todo ser humano e se conectar com outras pessoas para diminuir esse sentimento aí de inferioridade, de culpa. E por fim, um terceiro elemento que ela fala é nós buscarmos treinar a atenção plena, estar no momento presente, que é o que eu sempre falo aqui nas meditações guiadas do canal. Eu sempre recomendo vocês comecem a praticar meditação guiada, que é muito bom, a ciência tem mostrado muito eficaz nesse sentido. E aí ela vai falar o seguinte, que é essa conexão que eu faço comigo para eu poder não exagerar muito o que eu estou vivendo, o que eu estou sentindo, e nem também deixar passar em brancas nuvens. Eu preciso realmente estar conectado comigo para sentir a minha alegria, na realidade que ela é, a minha tristeza, o meu amor, o meu ódio, os meus medos, as minhas angústias, as minhas ansiedades também, não é? A minha depressão até, se for o caso, a minha raiva, a minha ira. Então, quando eu me conecto com esse momento presente, cada vez mais eu estou treinando essa habilidade de estar em contato com as minhas emoções e aí me sair fortalecido lá na frente. Né? Então ela vai falar desses 3 componentes e eu vou detalhar aqui cada um deles, com algumas dicas de exercícios para você praticar. Então, falando da autobondade, o que ela fala é como você pode interromper o autojulgamento e a autocriticidade, que nós fazemos o tempo todo, nos julgando e nos culpando de erros que nós cometemos e de equívocos que nós fazemos ao longo da nossa vida. E aí vem aquilo que eu sempre falo aqui no canal,
no vídeo anterior de ontem, por exemplo, que eu falei como controlar os seus pensamentos, né? E aí você identifica esses pensamentos e dá uma pausa e fala, basta, não é? De você ficar ruminando uma preocupação excessiva, ruminando as suas autocríticas, o seu auto-julgamento. Ela vai falar um estudo muito interessante que um psicólogo americano fez com macacos. Ele separou dois grupos de macacos recém-nascidos. E um deles ficou numa jaula só com uma mãe de aranha, uma boneca de arame, quer dizer, não é nem... Ele ficou na jaula com uma boneca de arame. E o outro grupo de macacos ficou numa jaula com uma boneca de pano. E aí depois do estudo, uma das conclusões que ele tirou é que mesmo o macaco, eles se desenvolveram mais aqueles que estavam com a boneca de pano, porque tinha um contato físico ali com o pano, era mais macio, mais agradável, mais leve, né, do que com a mãe fictícia de arame. Então, mostra assim, como que esse contato, esse abraço que você pode dar para você mesmo, com um cobertor que seja simbólico, ou com real, um cobertor real, ou um banho quente que você se dá, você está praticando essa autobondade com você mesmo e permitindo que o bem-estar venha a seu favor cada vez mais, né? Lembra então, como a mãe ali que afaga o filho, que abraça, que dá carinho, você também pode ter isso com você, tendo essa autopiedade com você mesmo. E aí que ela vai falar que mais do que você parar com o auto-julgamento e com a autocrítica, é você ser ativo em ser bom com você mesmo. E aí o abraço afetivo com você mesmo é um exemplo disso, né? Então, parar de auto-julgar, parar de se autocriticar é o caminho, mas mais do que isso, você precisa ser ativo para se abraçar, se perdoar e aí conseguir diminuir esse sentimento de culpa que é tão ruim e corrói a gente tanto e estraga o nosso humor, nosso dia e a nossa saúde mental como um todo. E ela fala assim, você perguntar para você, está difícil agora, né? Está difícil viver isso agora. Como é que eu posso me cuidar? Como que eu posso me confortar nesse momento, né? Às vezes comprar um chocolate gostoso é uma boa, né? Comer uma torta de chocolate ou chocolate gostosinho, você está se alimentando ali, claro que não em excesso, mas te dando esse conforto. E é o que muita gente faz, né? O problema é quando entra na comida e aí vai para outra doença que é a obesidade. E aí não é o caso, mas eu estou dizendo um símbolo de você fazer esse carinho com você mesmo, pode ser uma boa ideia. Uma outra técnica que ela fala é o seguinte, é você começar a perceber quando você tem pensamentos muito depreciativos com você mesmo, ou que você tem diante de você uma tarefa para ser realizada e não realizou. Por exemplo, lavar a cozinha. De repente, seus pratos estão acumulando ali na cozinha, seu copo, os talheres. Isso acontece comigo. Eu fico olhando assim e falo, ai meu Deus, tem que fazer isso. Muitas vezes a gente se critica muito. Ah, você é preguiçoso, é bagunceiro, ou não tem ordem, você não consegue pôr ordem. Quer dizer, essas frases que você fala para você mesmo aumentam a sua culpa, aumentam o seu sentimento de mal-estar com você mesmo. E aí a prática da autobondade é se você perceber que muitas vezes você está sendo duro demais com você, se criticando, se auto-julgando muito, você observar isso, primeira parte, depois verificar como que eu estou sentindo. Nossa, eu acho que isso me dá um mal-estar, falar isso para mim mesmo, né? Não é legal, parece que minha culpa aumenta. E aí, o que eu estou precisando agora, né? Talvez eu entenda que os pratos estão na cozinha acumulando porque o seu foco está no trabalho, você está priorizando outras tarefas da sua vida. Ou você pode, de repente, parar e falar assim, eu vou dar um tempo aqui de meia hora para limpar a cozinha, porque aí eu vou me sentir melhor e é como se eu estivesse fazendo um carinho para mim mesmo. E aí você pode fazer esse pedido para você ou para alguma outra pessoa que te ajude, né? E aí você conseguir uma maior harmonia na sua vida, né? Então, observar, ver o que você está sentindo e tomar uma atitude a seu favor são etapas muito bacanas para diminuir essa autocrítica, esse sentimento de culpa, esse sentimento de inadequação que às vezes aparece com você e nos faz tão mal e só faz aumentar nossa culpa, né? Então, dentro desse pressuposto, é você entender que perceba a voz de autocrítica dentro de você. E talvez ela está sendo muito dura, né? Nossa, você é um idiota, você não tem organização, você é bagunceiro. Quer dizer, aí fica a coisa muito pesada que você fala para você mesmo. E aí, se você conseguir diminuir isso um pouco, já é um grande passo, né? De repente você não é bagunceiro, você é só um pouco desorganizado. E isso alivia um pouco. Quer dizer,
Quando você fala para você mesmo de uma forma mais leve, a vida fica mais leve, né? Você olha para o mundo de uma forma mais tranquila e menos carregada de ódio contra si mesmo. Então, a ação dessa autobondade com você mesmo, de fazer com você alguma coisa boa que muitas vezes você facilmente faz com o outro, mas tem dificuldade de fazer com você, essa autobondade praticada com você mesmo, diminuir o auto-julgamento, a autocrítica e abraçar a você mesmo, dar algum carinho para você através de algum gesto, ou que seja de uma comida, ou de um afago, ou de um relaxamento muscular, uma automassagem, e também verificar que muitas vezes você é muito severo com você nos seus pensamentos e no auto-julgamento, diminuir isso de uma forma mais leve. Não precisa desaparecer tudo, mas pelo menos fazer um pouquinho mais leve, pegar mais leve com você, vai te trazer mais benefício. Então, esse é o primeiro passo aí do treino da autopiedade, que tem a ver com essa autocompaixão que ela tem feito nos estudos dela. O segundo elemento da autocompaixão, como eu falei no início, ela está relacionado a gente entender que nós somos seres humanos conectados e que nós precisamos dessa conexão para termos mais saúde e mais bem-estar. Eu sempre falo que nos vídeos dessa sensação de humanidade, que nós estamos no mesmo barco. Nós erramos e acertamos, ninguém é melhor ou pior do que o outro. Nós somos aí apenas seres humanos tentando viver cada um a sua vida da melhor forma possível. O que acontece é que quando a gente fica se culpando muito, se criticando, se autocriticando muito, essa sensação de humanidade, a gente se isola um pouquinho e acha que o problema é só da gente. A gente pensa que nós somos os únicos culpados pelos nossos erros. E a gente se sente inferior porque talvez a gente olha para outra pessoa e fala assim, nossa, ele é tão melhor do que eu, ou ele é uma pessoa mais boa do que eu sou. E, na verdade, não é nada disso. Todos nós temos a nossa bondade e a nossa maldade, não é mesmo? Então não leve essa culpa para você, não carregue isso. E se alguém te falar que você é do mal, que você é agressivo ou violento, não acredite nisso, não é? Jogue isso para fora, porque todo mundo está no mesmo barco, não é? Nós somos seres humanos imperfeitos. E aí quando eu faço essa conexão, eu saio do meu isolamento, que aparentemente parecia ser uma saída boa para mim, que eu ia me sentir melhor, e começo a sofrer junto com outra pessoa, entender que todos nós somos pessoas da mesma finitude e da mesma ligação, mesma conexão. E aí, como eu sempre falo aqui, quero reforçar, o ser humano tem a necessidade de estar em contato, uma necessidade social. É quase que fosse como a necessidade de comer. A gente tem necessidade fisiológica de alimentar, de beber água, não é? E aí a necessidade social, ela é muito do nosso ser humano. Nós só somos humanos na medida que nós nos conectamos com os outros. Então, não se permita ficar isolado, sozinho. Um tempinho ou outro, tudo bem, mas não deixa isso ser a principal ação da sua vida. Se conecte com as outras pessoas, que isso é essencial para a sua saúde e seu bem-estar. E dentro dessa conexão com o outro, é importantíssimo nós pararmos de compararmos uns com os outros. Cada um tem a sua história de vida, a sua trajetória, a sua jornada, como diz aí esse meme da Lumena no Big Brother, né? Cada um com a sua jornada, com seu itinerário. Então, assim, respeitar isso é fundamental e evitar comparar-se uns com os outros. A gente pode comparar às vezes, isso acontece, nós somos humanos mesmo e a gente se compara, mas perceber, entender, compreender que essa comparação ela só traz prejuízo para a gente. Então, treinar isso para diminuir a comparação com os outros e fazer o seu próprio caminho e comparar você com você mesmo através da sua trajetória de vida ao longo aí do seu caminho. E é também muito importante a gente entender que o nosso sofrimento diminui à medida que a gente para de rotular os grupos, né? Então os estudos mostram que ali na época do nazismo, os alemães contra os judeus e hoje os brancos contra os negros, essas lutas étnicas, raciais e culturais e também entre países só aumenta a nossa dor. Quando a gente treina acabar com esses rótulos, esses julgamentos de grupos sociais separados, a gente entende a humanidade como um todo, nós somos um só. Isso diminui o nosso sofrimento, a nossa dor, e a nossa culpa ela fica mais leve, porque eu entendo que está todo mundo caminhando junto. Um exercício que a autora propõe para a gente sair dessas autodefinições ruins, esse auto-julgamento, é o seguinte: você pensar quantas vezes, por exemplo, você apresenta um traço, uma característica sua
que você não gosta. Ou se você é raivoso, se você é tímido, se você é mais egoísta. Quer dizer, qual característica que você tem, que ela aparece, que você se culpa e você não gosta, quantas vezes ela aparece no dia, na semana, no mês. E você imaginar que quando esse traço, essa característica sua não aparece, você continua sendo você. Então você não é só esse traço, não é essa característica. E você pensar, tem situações particulares que essa característica aparece mais? Na briga com um familiar, ou quando você se sente rejeitado, ou quando você não se sente amado, quando você não se sente respeitado em algum lugar, ela aparece mais. Você consegue, às vezes, não exibir essa característica, né? Tem, às vezes, momentos que você se controla e por mais que você sentindo por dentro aquele incômodo, você não demonstra. Então, nesse sentido, você não precisaria se preocupar e se culpar por ter essa característica. E aí é você reformular essa sua autopercepção, esse autojulgamento, não é? Você, ao invés de falar, eu sou uma pessoa com raiva, eu sou uma pessoa mais irritadiça, ou sou uma pessoa ansiosa, você falar, às vezes, em algumas circunstâncias, eu sou uma pessoa agressiva, raivosa ou ansiosa. E aí, quando você não se identifica totalmente com esse traço, não traz mais espaço, mais bem-estar, não há mais respiro, maior liberdade? Não há respiro, maior liberdade? Ai, isso é muito bom, gente. Todos nós estamos sujeitos aos defeitos e essas limitações, não é? E aí vale a pena exercitar isso para você ir se libertando gradativamente desse auto-julgamento que ele é tão massacrante e ele nos destrói tanto. E aí, por último, uma última componente que ela fala dessa autocompaixão e você diminuir a culpa, o auto-julgamento, a autocrítica, é você treinar estar presente no momento presente. Lembra as meditações guiadas aqui do canal, que estão nos cards aqui? Eu sempre recomendo faça isso, porque treinar estar no momento presente é realmente um presente. Então, a gente não precisa ter isso o tempo todo, não precisa conseguir o tempo todo, mas é uma grande ferramenta para você sair do passado e se libertar também do futuro, né? Lembra que eu sempre falo aqui, a ansiedade é muito essa preocupação excessiva com o futuro. Então, quando eu treino esse momento presente, observar o sofrimento, observar os seus sentimentos também de alegria, mas também observar o sofrimento e permitir que ele aconteça. Aceitar que ele aconteça, porque a mudança é gradativa. Então, observe essa passagem quando você está triste, você deixa de estar triste e vai para uma alegria. Comece a observar esses sentimentos e aí você vai ver que eles vão fluir com mais naturalidade na sua vida do que se você ficar muito preso a querer sair logo desse sentimento. Observe e deixa isso fluir no seu corpo, no seu espírito, na sua mente, na sua paz interior. Que talvez um dos maiores desafios nossos é permitir que o sofrimento ele aconteça na sua plenitude, sem exagerar e sem diminuí-lo. E aí observar esse sentimento que é ruim, que é tenso, a sua tristeza, a sua dor, a sua angústia, a sua ansiedade, o seu medo, a sua depressão também. Entrar em contato com isso não é fácil, mas é um caminho para você ir se libertar disso também. E aí um dos exercícios fantásticos disso são as meditações guiadas aqui, que tem no canal, porque ela é libertadora. Imagina, você está vivendo uma dificuldade financeira, ou desemprego, ou familiar, um conflito, e de repente você senta e tenta pensar só na sua respiração, no aqui e no agora que você está vivendo. Claro que o pensamento está 1000 por hora, que você está julgando, criticando os outros e a si mesmo, sofrendo, chorando, remoando, né? São tantas coisinhas miúdas, né? Como diz o poeta, o cantor Gonzaguinha, são tantas coisinhas miúdas, roendo e comendo, arrasando aos poucos com o nosso ideal, não é isso? Mas à medida que você pensa, olha, eu só tenho que pensar na minha respiração, na entrada de ar e na saída de ar, pronto, isso já é um alívio, já é uma liberdade para você ter energia e se recarregar para viver maiores emoções, melhores emoções mais na frente. E aí eu quero terminar com aquela oração famosa de São Francisco de Assis, não é? Deus me conceda a serenidade para aceitar as coisas que não posso mudar, coragem para mudar as que eu posso e sabedoria para saber a diferença entre elas. Então é isso que a gente precisa buscar, mais sabedoria, mais amor próprio e praticar isso, não com perfeição, mas cada dia um pouquinho, vencer os nossos obstáculos, as nossas barreiras, essa culpa, essa autocriticidade, esse autojulgamento que é tão prejudicial,
que faz tanto mal, são tantas coisinhas miúdas roendo e comendo o nosso ideal dentro da gente, né? Então a gente com a gente mesmo, não é nem com o outro, é com a gente mesmo. Vamos nos perdoar e aumentar a nossa liberdade interior com esses exercícios aqui que eu propus para você. Se você ainda não assinou meu canal, por favor, assine aqui, dê um like, comente, compartilhe, clique no sininho para receber as notificações, porque eu posto vídeo todos os dias às 20 horas. Seja bem-vindo ao canal, comente aqui, compartilhe no grupo de WhatsApp, no Facebook, e a gente aumenta a nossa comunidade para uns ajudarem aos outros. Somos todos humanos aí nessa luta interconectados. Grande beijo, até o próximo.